Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Defensorarei. Aqui é o José Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai fazer uma verdadeira imersão em um dos temas mais importantes do direito administrativo e que sempre está presente em provas de defensoria. É a responsabilidade civil do Estado. E esse é um conteúdo clássico em concursos e não é à toa, porque entender como, quando e por que o Estado deve reparar os danos que causa ou deixa de evitar esses danos é essencial para qualquer carreira jurídica. E, para a missão de hoje, eu tenho a alegria de receber um amigo e colega muito especial, o Dr. Guilherme Milani, do Impacto Cast. O Guilherme é natural de Maringá, mas já morou em diferentes lugares do país, como Macapá e no Ceará. Formou-se em Direito pela PUC do Paraná, se especializou em Direito Público, que é a área que acompanha desde os tempos de estágio na Fazenda Pública. E depois da graduação, ele começou a advogar na área tributária e acabou atuando também em varas de execução fiscal como advogado dativo. E ali, na vara de execução fiscal, é que ele conheceu de perto o bonito ofício de defender os mais vulneráveis, despertando então a vocação para a Defensoria Pública. E essa vocação se concretizou no caminho dele em 2024 com a aprovação na DPE do Acre. Após, e aqui ele mesmo me contou, muitas reprovações. Mas a história dele não para por aí. Em 2025, incentivado por pessoas próximas, ele abriu um perfil no Instagram para compartilhar dicas de direito administrativo e direito tributário, e por sorte ou destino, ele foi convidado a integrar o Impacto Cast, onde ele atua hoje levando conteúdo jurídico de qualidade para milhares de ouvintes, e eu tenho propriedade para falar disso porque eu gravo os episódios também do podcast com ele, e é sempre muito bom. Então, Guilherme, é sempre uma honra gravar com você, e ainda mais sendo você aqui comigo no Defensorarei hoje, então seja muito bem-vindo. Oi, e aí, José, e aí, todo mundo que está escutando esse maravilhoso podcast do Defensor, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, principalmente falando sobre um tema muito importante. Como o José já disse, meu nome é Guilherme, eu sou advogado, eu atuo na área tributária, fui aprovado no concurso da Defensoria Pública do Estado do Acre, e eu tenho um conhecimento de direito público já desde muito cedo na faculdade, né? E quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, que é o tema que nós vamos tratar, a gente fala de um tema fundamental para a Defensoria Pública, porque está no âmago da atuação, que é a responsabilidade civil do Estado e a proteção dos direitos fundamentais, que muitas vezes, infelizmente, são violados pela administração pública. Muito obrigado, José. Espero que tenhamos um ótimo podcast. Com certeza, é bem isso que você acabou de falar mesmo em relação ao tema que a gente vai abordar. Então, mais uma vez, agradeço a presença, só que vamos então logo começar, só que vamos por partes também. O que é, afinal, a responsabilidade civil do Estado? A responsabilidade civil do Estado, ela é a obrigação que recai sobre a administração pública de indenizar os danos causados a terceiros por seus agentes, desde que atuem nessa qualidade ou ainda que se apresentem como tal mesmo quando fora do serviço. E mais, essa responsabilidade não se limita à atuação administrativa no sentido estrito, ela abrange também atos do Poder Legislativo e do Judiciário, porque, para fins de responsabilidade, o Estado ele é uma única pessoa jurídica. No direito privado, a regra geral é a da responsabilidade subjetiva que está prevista ali nos artigos 186 e 927 do Código Civil. E o que quer dizer essa responsabilidade subjetiva? Quer dizer que, para que alguém seja obrigado a reparar um dano, é necessário que seja demonstrado a prática de um ato ilícito permeado ali por dolo ou culpa. Já no campo do direito público, e mais especificamente na seara da responsabilidade do Estado, essa lógica foi sendo gradualmente superada. E isso nos leva a um breve panorama histórico que a gente vai explorar agora.
Durante séculos, prevaleceu a ideia de que o soberano não erra. O rei ele não poderia fazer nenhum mal. Essa era a base da teoria da irresponsabilidade do Estado, que foi consolidada em uma expressão muito conhecida por quem já estuda direito administrativo há um tempo, que é a frase "The king can do no wrong". E nessa época, os danos causados pela administração eram suportados pelas vítimas. E isso fazia sentido dentro daquele modelo absolutista de poder. Só que, com o avanço do constitucionalismo e da democracia, essa visão foi se tornando insustentável. E aí, a primeira teoria a substituir essa teoria da irresponsabilidade foi a da responsabilidade com culpa. Mas aqui a gente tem uma peculiaridade: só havia responsabilidade se o Estado praticasse um ato de gestão e não um ato de império. Então a gente tinha essa distinção e essa distinção era problemática porque gerava muitas dúvidas na prática. E aí, em seguida, surgiram mais duas teorias centrais para o nosso ordenamento: a da culpa administrativa, que também era chamada da falta do serviço, e a do risco administrativo, que é a base da responsabilidade objetiva. E quem vai explicar agora para a gente a teoria da culpa administrativa e também a responsabilidade por omissão é o nosso brilhante Guilherme. Bom, muito obrigado, José. A apresentação foi muito, muito bem feita, sobre principalmente a evolução da questão da responsabilidade civil. Percebam, vocês que estão escutando a gente, e se me permite, José, que o José começa falando da responsabilidade civil, que, de fato, depois do período de irresponsabilidade do monarca absoluto, foi a teoria que, na prática, acabou sendo adotada por muitos ordenamentos pátricos. Ocorre que, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, a gente também fala da França. E a França foi um país que, sobretudo por causa do iluminismo, que desenvolveu muito a teoria da responsabilização estatal. E uma das primeiras teorias, ditas teorias administrativistas de responsabilização estatal, foi a teoria da culpa administrativa ou da faute de service, que é aplicada, em regra, quando o Estado se omite, ela é uma responsabilização por omissão. Nesses casos, o lesado ele precisa demonstrar que o Estado tinha o dever legal de agir e não fez, ou o fez de maneira insuficiente ou tardia. Mas aí vocês podem até se perguntar: beleza, qual que é a diferença com a responsabilização civil? A questão aqui, e é o ponto principal que divide as teorias civilistas e as teorias administrativistas, é que essa culpa, ela não precisa ser individualizada, é a famosa culpa anônima. Não se exige saber qual é o servidor público que falhou, mas sim demonstrar que o serviço público como um todo não funcionou adequadamente. Voltando à França, foi sobretudo no caso Blanquot, no affaire Blanquot, que essas teorias administrativistas ganharam um maior fôlego. Porque no caso Blanquot não se conseguiu responsabilizar o indivíduo, o servidor público em si, então buscou-se a responsabilização estatal. Por isso que, para responsabilizar o Estado por omissão, exige-se a demonstração de 3 requisitos cumulativos: o dever legal de agir, a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa omissão e o dano em si. Mas percebam, minha gente, aqui eu estou falando da regra, mas há uma exceção muito importante. A jurisprudência do STF tem se inclinado nesse sentido, inclusive no que tange, por exemplo, morte de detento em presídio. Segundo recente tese de repercussão geral, a responsabilidade do Estado nesses casos apenas quando for demonstrada a inobservância do seu dever específico de proteção, que é o que está previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal. Ocorre também que a responsabilização por omissão pode ser objetiva em alguns casos, em que há um dever, esse dever de cuidado é mais próprio, mais forte e o Estado não respeita. É possível sim, e os tribunais superiores já vêm tratando e defendendo a hipótese de responsabilização objetiva pela omissão. Ocorre que eh, a mera responsabilização subjetiva pela falta do serviço, pela culpa do serviço, não é o suficiente para abarcar todas as teses. Por isso que
Com a Constituição de 1988, o Brasil adota expressamente a responsabilidade objetiva do Estado para os atos comissivos. É o que está disposto no artigo 37, parágrafo 6º. E o Estado, nesses casos, e também pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos causados por seus agentes a terceiros, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. O fundamento é a ideia de distribuição equitativa dos riscos sociais, e esse é um ponto muito legal para você se colocar em provas. A questão dos riscos sociais como um fundamento, uma linha de combate da responsabilidade civil do Estado. Se o Estado, mesmo agindo licitamente, causa um prejuízo excepcional a alguém, cabe-lhe indenizar. É o que chamamos de teoria do risco administrativo. E atenção, e é um ponto muito importante, essa responsabilidade se estende às concessionárias e permissionárias de serviços públicos. A jurisprudência do STF passou a reconhecer que essas empresas respondem objetivamente pelos danos causados, inclusive a não usuários, desde que no contexto da prestação de serviço. Agora, para além dessa responsabilidade pelo risco administrativo, que é uma responsabilidade objetiva, nós temos o risco integral, que é algo mais aprofundado e que o José vai explicar para vocês. Perfeito, Guilherme. Como você bem pontuou, existe ainda essa outra modalidade de responsabilidade civil que aí vai demandar uma atenção especial da gente, que é a chamada do risco integral. Ela é uma exceção dentro do sistema da responsabilidade civil do Estado, porque, de modo diferente do que ocorre com a teoria do risco administrativo, que, como você acabou de explicar muito bem, é a regra geral no nosso ordenamento, a teoria da responsabilidade baseada na questão do risco integral, ela não admite excludentes de responsabilidade. Ou seja, mesmo nessas hipóteses aí que o Guilherme acabou de trazer, ou seja, quando existe culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou até mesmo fatos de terceiro, o Estado ele vai continuar obrigado a indenizar, porque aqui a responsabilidade é como se fosse um pouco que absoluta. Então, essa teoria, ela só vai se aplicar quando a própria Constituição ou uma legislação específica vier a afastar de forma expressa qualquer excludente. E aí, um exemplo clássico que a gente pode extrair da própria Constituição é o artigo 21, inciso 23, a linha D. Então, já grifa aí no VAD, porque também é um ponto importante que trata da questão da atividade nuclear. E aí, nesse campo, a responsabilidade do Estado, ela é integral, porque o risco envolvido é tão elevado e potencialmente tão devastador que o próprio constituinte, ele optou por proteger, em primeiro lugar, a coletividade, sem admitir então qualquer desculpa por parte do Estado, ou seja, elidindo ali aquelas questões da excludente de responsabilidade que a gente vê na teoria do risco administrativo. E, além disso, parte da doutrina defende que a teoria do risco integral também se aplica aos danos ambientais, tomando aí por base a Lei 6.938 de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. E a lógica é bem semelhante à questão dos danos nucleares, porque a gravidade e a extensão dos danos que podem ser causados ao meio ambiente vão justificar uma responsabilidade mais rigorosa, afastando qualquer hipótese de exclusão. Então, aqui, só para a gente fechar o raciocínio, como o Guilherme explicou, a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico como regra é a teoria do risco administrativo, em que o Estado ele vai responder de maneira objetiva, só que ele vai poder afastar a responsabilidade em algumas hipóteses, como na questão de culpa exclusiva, caso fortuito. Já na teoria do risco integral, que vem aqui como uma exceção, o Estado ele sempre vai responder em qualquer circunstância, porque aqui a atividade em si já traz riscos tão graves que o interesse público vai exigir uma proteção ainda maior. Fechando essa parte, a gente não pode esquecer que a responsabilidade do Estado também pode decorrer aí de outras esferas. E aqui eu vou passar então a palavra para você, Guilherme, para que você explique para a gente como que funciona
a responsabilidade no caso dos atos legislativos e até mesmo de atos judiciais. José, no caso de de atos judiciais e atos legislativos, a regra é da irresponsabilidade, sobretudo nos atos legislativos, nas leis. Já que essas leis, de modo geral, são abstratas. Entretanto, a gente tem algumas exceções aqui. Quando a lei tiver efeitos concretos, atingindo diretamente um indivíduo ou um grupo de pessoas, ou quando houver declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado. Nessas 2 hipóteses, nós conseguimos, observar claramente que o ato legislativo, a lei, e digo lei de uma forma ampla aqui, ela possui a capacidade de adentrar naquele indivíduo, naquele grupo social e causar sérios danos. Por isso que é possível responsabilizar o Estado nesses casos. E ocorre também o caso dos atos, judiciais, né, a responsabilidade do Estado também existe, mas com algumas restrições. O juiz responde pessoalmente apenas nos casos de dolo ou de default, é exatamente o que dispõe o artigo 143 do Código de Processo Civil. Entretanto, se o erro for judiciário, como uma prisão indevida, a responsabilidade é do Estado, nos termos do artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal. Entretanto, a gente vem falando bastante aqui de responsabilidade administrativa, responsabilidade civil do Estado, só que há causas, excludentes dessa responsabilidade, né, José? E como que funciona? Como que está organizado o nível dessas causas? Quais são essas causas excludentes? No caso das causas excludentes de responsabilidade do Estado, a gente tem a questão da força maior, do caso fortuito, da culpa exclusiva da vítima ou do ato de terceiro. Então aqui, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva, o Estado ele vai poder se eximir do dever de indenizar se ele comprovar alguma ocorrência dessa causa excludente da responsabilidade estatal. E aqui também a gente deve citar os casos de culpa concorrente, em que há apenas uma atenuação da responsabilidade, ou seja, enquanto a gente tem ali força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou ato de terceiro como excludentes da responsabilidade estatal, a culpa concorrente, ela vem ali para atenuar, ou seja, para amenizar a responsabilidade do Estado, mas não vai excluir. Ou seja, aqui vai ter essa indenização que vai ser apenas parcial, mais atenuada. E também deve-se pontuar que é assegurado ao Estado o direito de regresso contra o agente causador do dano nos casos de dolo ou culpa, e a gente vai esmiuçar melhor também como que funciona esse direito de regresso mais para frente, porque a gente vai abordar aqui muito julgado, então você que está aqui com a gente até agora, aguarde aí os próximos blocos, porque vai ter muito julgado importante, muito julgado interessante. E agora, além de a gente abordar essa questão sob a ótica das causas excludentes do direito de regresso, a gente também tem que abordar um ponto aqui muito importante quando a gente trata de responsabilidade civil, que é a questão da prescrição. E quem vai explicar para a gente aí mais a fundo essa questão da prescrição na responsabilidade do Estado é o próprio Guilherme. Bom, minha gente, na hora da prova ficou com dúvida? É, a responsabilidade, do Estado prescreve em 5 anos. Se tiver 5 anos, chuta nos Claro. 5 anos que a probabilidade de você acertar é muito alta. É o que dispõe o antiguíssimo decreto de 1932, que é o decreto número 20.910, e também a posição atualmente consolidada, tanto no STJ quanto no STF. Já o direito de regresso do Estado contra o agente só é imprescritível se o dano decorrer de ato doloso de improbidade administrativa. Nesses casos, sobretudo, a jurisprudência considera que não ocorre a prescrição da pretensão estatal. Se for, entretanto, apenas um ato ilícito civil ou um ato culposo, ele vai prescrever. A grande questão aqui, minha gente, que
sobretudo cai em provas e além de trazer todo esse apanhado doutrinário legal, a gente tem que falar da parte prática da coisa, que cai em provas. E o que cai muito é a jurisprudência. A dica que eu dou para todo mundo que está estudando não só esse tema, mas todos os temas que possam cair na prova de concurso público, é assim, zerar o Dizer Direito. Ser o melhor amigo do Dizer Direito, assim, estudar muito e revisar muito a jurisprudência. E quando a gente fala de responsabilidade civil, os tribunais superiores, eles sim, eles são profícuos quanto a entendimentos, relativos a esse tema. Achei interessante você ter citado o decreto de 1932, porque, como você falou, se tiver na dúvida, gente, 5 anos é ali, sabe aquela coisa de se tiver em dúvida, marca D de Deus? Aqui em responsabilidade civil, se tiver em dúvida, marca 5 anos mesmo. E aí, na parte 2 da questão do episódio de repetitivos do STJ, eu até fiz uma gracinha com essa questão desse decreto, porque é realmente, assim, muito citado. Agora que você falou, José, eu lembrei de um outro detalhe muito importante. Não tem tanto a ver com prescrição, mas caiu na segunda fase do concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Sergipe, Banco FGV. É a discussão sobre o nexo de causalidade na responsabilidade civil. Tudo que a gente falou aqui das teorias civilistas e administrativistas, ou administrativas, gira sobre a tríade de ato, dano e nexo. Ato aqui falo de forma geral, ação ou omissão. Mesmo na responsabilidade pelo risco integral, o nexo não está dispensado, tá, gente? Muitas pessoas acabam confundindo o risco integral como uma prescindibilidade de comprovação de nexo. Não é isso. O nexo tem que ser comprovado e caiu na prova da magistratura. Prosseguindo quanto à jurisprudência, o STF, no informativo 947, decidiu de maneira muito interessante que a vítima somente pode ajuizar a ação de indenização contra o Estado se este for condenado, poder acionar o servidor que causou o dano, em caso de dolo ou culpa. Ou seja, na ação de responsabilidade civil não cabe o litisconsórcio passivo entre Estado e o agente público, né. O ofendido, portanto, não pode propor a demanda diretamente contra o agente público. Isso tem uma justificativa, que é a teoria da dupla garantia. A teoria da dupla garantia é uma proteção tanto ao administrado, quanto ao agente público. E isso se dá, a teoria da dupla garantia, pelo que está descrito no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né, que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestador de serviço público, sendo parte ilegítima da ação o autor do ato, assegurado, obviamente, o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, porque para o agente público, há uma responsabilização subjetiva. Além disso, o STF, no informativo 932, falou que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos notários e registradores. O Estado, nesses casos, responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiro, assentado o dever de regresso, obviamente, contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. O Estado possui a responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e esses oficiais possam causar. O STJ, o STF também trouxe outras questões muito legais, né, José? Principalmente sobre suicídio de preso, né? Isso, Guilherme. Aqui tem vários julgados também atinentes à questão da responsabilidade do Estado em se tratando de pessoa presa. E aqui, em relação ao suicídio de uma pessoa presa, esse dever do Estado ele está intimamente ali relacionado com a proteção da integridade física e moral do preso, que está previsto no artigo 5º, portanto, é um direito fundamental, no inciso 49 da Constituição Federal, em que o Estado, ao privar alguém da sua liberdade, ele vem assumir então esse dever jurídico aí de zelar
pela segurança da pessoa. Só que aí, tanto o STF quanto o STJ têm entendido que essa responsabilidade não vai ser absoluta. Em 2015, o Supremo fixou que a responsabilização objetiva do Estado só ocorre quando ficar comprovada a inobservância do dever específico de proteção. Então, foquem nisso, a questão do dever específico de proteção. E o que que isso significa? É preciso que se identifique uma falha concreta do poder público, ou seja, uma omissão relevante que tenha contribuído ali para o resultado. E o STJ, no mesmo sentido, no informativo 819, ele decidiu que não haverá responsabilidade civil se ficar comprovado que não havia como o Estado evitar o ato suicida, seja aí porque não existiam indícios de risco ou mesmo porque seria impossível montar uma vigilância ininterrupta e individualizada. E em outro recurso especial, a segunda turma destacou que quando há uma causa impeditiva da atuação estatal, como por exemplo, a adoção de todas as medidas razoáveis ali de segurança e ainda assim o suicídio venha a ocorrer, há esse rompimento então do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano, afastando aí então o dever de indenizar nesses casos. Então, o que vai se exigir aqui não é uma vigilância ali do Estado absoluta, mas sim uma demonstração de que o Estado ele adotou todas as providências razoáveis para proteger a vida do preso. Se, por outro lado, houver uma negligência, por exemplo, deixar objetos ali perigosos à disposição de uma pessoa presa que tem um histórico de risco, que tem uma propensão para se suicidar, a responsabilidade vai ser objetiva. Só que, como dito, se comprovado que não havia como evitar o evento, o Estado ele não vai responder. E ainda prosseguindo dentro dessa seara da responsabilidade do Estado em relação à pessoa presa, o Estado, ele também deve indenizar a pessoa presa que se encontre em situação degradante. E isso foi veiculado no STF no informativo 854. Nesse julgamento, foi consolidado o entendimento de que o Estado deve indenizar o preso que é submetido a condições degradantes. A fundamentação está aqui na questão da dignidade da pessoa humana e no mandamento expresso aqui novamente do artigo 5º, inciso 49 da Constituição, que vai assegurar à pessoa presa a integridade física e moral. E aqui, nesse julgado, foi reconhecido que, ao privar alguém de sua liberdade, o Estado ele assume esse dever de garantir padrões mínimos de humanidade no cumprimento da pena. Então, quando ele não oferece condições adequadas de encarceramento, vai ser violado, então, esse dever jurídico. E aí, nesses casos, vai ter uma falha do serviço público que atrai a incidência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E é importante que vocês grifem esse artigo também, porque quando a gente fala de responsabilidade civil, ele surge aí como um, um artigo que vai se irradiar para todo o raciocínio que a gente vai construir em relação à questão da responsabilidade civil do Estado. E esse artigo impõe ao Estado a obrigação de ressarcir os danos, inclusive de natureza moral, que sejam suportados pela pessoa presa. Então, nesse caso aqui desse julgado, a gente vai ter a responsabilidade objetiva, de forma que vai ser dispensada a prova da culpa do Estado, bastando a demonstração de que houve um dano sofrido pela pessoa presa e, como o Guilherme bem pontuou, a necessidade de trazer ali o nexo. Então, tem que ter esse dano e o nexo com a situação degradante imposta pelo sistema prisional. Prosseguindo, a gente vai falar agora da questão da responsabilidade civil do Estado em caso de morte de pessoa presa. Enquanto a gente abordou ali a questão do suicídio, esse julgado vai tratar da morte e o STF fixou a tese de repercussão geral de que o Estado ele vai ser civilmente responsável pela morte de detento quando houver a inobservância do dever específico de proteção, aqui mais uma vez trazendo o artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Então, puxando muito ali aquela lógica do julgado que a gente já abordou
em relação à questão do suicídio da pessoa presa. E nesse julgado, o STF ele ressaltou que essa responsabilidade ela não vai ser automática. É preciso que seja comprovado que houve ali, de fato, uma falha na vigilância ou nas condições da custódia que pudesse ser evitada. E aí, se for comprovado que o Estado não tinha como impedir o resultado, como a gente já trouxe aqui, inclusive no julgado anterior, vai ser reconhecida a ruptura do nexo de causalidade. Então, é sempre importante a gente ter em mente a questão dos elementos que compõem a responsabilidade civil, né? E especificamente a responsabilidade civil objetiva, que exclui a culpa. Então, aí a gente tem o ato, o nexo e o dano. Então, imaginem de uma ponta a questão do ato e de outra ponta, lá no outro extremo, o dano. Entre esses dois tem que ter um caminho, tem que ter uma linha. Se não tiver essa linha interligando esses dois pontos, não há que se falar em responsabilidade civil. E agora, prosseguindo ainda, a gente vai falar da questão de quando se inicia o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória decorrente de tortura e de morte de pessoa presa. E a origem desse julgado foi no informativo 556 do STJ. E aqui o ponto de relevância é saber qual marco, a partir de quando vai começar a ser contabilizada a questão do prazo prescricional nesses casos. Vamos imaginar o seguinte: determinada pessoa, ela foi presa e torturada por policiais. Foi instaurado o inquérito ali para apurar essa ocorrência. E aqui a dúvida é a seguinte: qual vai ser o termo de início da prescrição para a ação de indenização por danos morais? Aqui a gente tem que desmembrar em dois pontos. Se tiver havido o ajuizamento da ação penal contra os autores do crime, o termo inicial vai ser a questão do trânsito em julgado da sentença penal. Se, por outro lado, o inquérito policial foi arquivado, ou seja, não houve nem esse ajuizamento da ação penal, o termo inicial da prescrição aqui, segundo o STJ, vai ser a questão da data do arquivamento do inquérito policial. E aí, saindo dessa questão da pessoa presa, mais claramente prosseguindo ainda, continuando nessa questão da responsabilidade civil do Estado, o Guilherme vai explicar para a gente um julgado relativamente recente e que também tem caído muito em provas. Guilherme, quando uma pessoa é atingida por uma bala perdida e é um confronto entre polícia e os ditos ali criminosos, o que que acontece? Como é que fica a responsabilidade civil do Estado nesses casos? Esses julgados são muito, muito importantes para a defensoria pública, né. Nesse caso, uma pessoa atingida por bala perdida durante confronto entre policiais e criminosos, o Estado deve ser condenado a indenizar, mesmo que a parte autora não consiga provar que a bala partiu dos policiais. Ou seja, o ônus da prova aqui é do Estado, é um ônus da prova invertido. O Estado, portanto, pode provar a causa excludente do nexo causal, porque uma responsabilização meramente objetiva pelo risco administrativo, permitindo, portanto, que que o Estado questione essa responsabilização e trate de algumas hipóteses de exclusão desse nexo causal. No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo entre o ato e o dano, pois ele é presumido. O que eu falei aqui, vocês anotem, porque é exatamente a tese do STF. E o próprio Supremo, no tema 1237, ele aprofunda essa questão. No caso de responsabilidade por morte ou ferimento de vítima de arma de fogo em operação policial, é possível, sim, que o poder público comprove alguma causa excludente de responsabilidade, porque, como eu disse, nós não estamos falando de uma responsabilidade integral, da teoria da responsabilização integral, mas sim da responsabilização objetiva pelo risco administrativo. Só que, o STF, nesse tema 1237, ele fixa alguns parâmetros, algumas teses, que o Estado, embora seja responsável por morte ou ferimento decorrente da operação policial, ele possui o ônus probatório para demonstrar eventual excludente de responsabilidade civil. Por exemplo, a perícia comprova que
o projétil que atingiu esse terceiro é da mão do ou pertence aos meliantes, não é utilizado pela polícia. É um exemplo de exclusão da responsabilização estatal. Só que, quando a perícia ela é inconclusiva sobre a origem do fatal durante a operação policial e, não é suficiente por si só para se concluir da onde veio esse tiro, afasta-se, eh, melhor dizendo, aproxima-se a responsabilização civil do Estado, porque, constitui um elemento, indiciário. A inexistência, portanto, e para eu explicar melhor aqui para vocês, a inexistência de uma perícia conclusiva que demonstre a responsabilização de terceiros atrai a responsabilização civil do Estado, porque ele tem o ônus probatório de colher e produzir todas as provas, eh, necessárias para afastar, a responsabilidade e o dever do Estado de ser responsabilizado pelo este ato. Além disso, agora saindo um pouco da questão, da atividade policial, da atividade de segurança pública, e entrando também em um tema que é muito cobrado em provas, que são, acidentes causados, né, por animais domésticos em rodovias concedidas, né. Nesses casos, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos ao usuário. Essa responsabilização ela é objetiva, ela independe de culpa e também, obviamente, da identificação do dono do animal e da comprovação da ineficiência da fiscalização pública. As concessionárias de rodovias respondem independentemente da existência de culpa pelos danos oriundos desses acidentes. É o que o STJ, eh, ele tratou e decidiu no informativo 822. Nesses casos, além disso, o STJ, no informativo 688, decidiu que as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, tortura e prisão por motivos políticos ocorridos durante o regime militar são imprescritíveis. Veja, nos casos de responsabilização do Estado em que a própria vítima dos atos de tortura ou seus descendentes busquem indenização, por danos morais e materiais, independentemente de quando tenha ocorrido, é possível a responsabilização, porque é imprescritível. E desse entendimento do STJ, foi editada a súmula 647, que fala exatamente isso. Então, anotem e grifem essa súmula, porque ela é muito importante. Ela fala que são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos. É muito interessante aqui, se me permitem, eu trago uma outra exceçãozinha aqui que foi, tratada pelo STJ, quando, busca-se a responsabilização de indivíduos durante a ditadura militar, indivíduos que tenham perseguido, que tenham torturado. A gente fala de, generais, comandantes, policiais. Nesses casos, individualmente, o STJ decidiu que há prescrição sim. O que a gente fala que é imprescritível é o ato estatal de perseguição, de tortura, de prisão. No caso, portanto, de responsabilização da administração pública, não corre o prazo prescricional. Voltando sobre a questão de presos, mas o caso de atos cometidos por presos foragidos, a regra para o STF é que o Estado não tem responsabilidade civil por atos praticados por presos foragidos. A exceção, entretanto, é quando é comprovado, demonstrado o nexo causal direto da fuga desse indivíduo e do ato danoso. Isso se dá, novamente, pelo artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Só que, nesse caso, a regra é que há uma responsabilização de terceiro, que é o ato do preso foragido. Todavia, quando é comprovado que o Estado, se omitiu e deixou, por exemplo, o preso fugir por alguma questão, eh do sistema prisional, e logo depois da fuga esse indivíduo comete um delito, comete um ilícito, aí nesse caso sim, a responsabilização estatal foi que o STF decidiu no tema 362, está lá no informativo 993.
Além disso, e para vocês verem a quantidade de jurisprudência sobre temas diversos, né, a gente sai de atos cometidos por, presos foragidos e a gente volta a falar de concessionária de rodovia, que não deve ser responsabilizada por roubo com emprego de arma de fogo cometido contra seu usuário, imposto de pedágio. Muito cuidado com esse julgado. Eu já vi muita gente confundindo com outro julgado sobre assalto na fila da cancela do shopping, nesses casos, a responsabilização do shopping. Aqui é outra coisa, tá, gente? O caso de assalto na fila do pedágio, por exemplo, a concessionária, em regra, ela não deve ser responsabilizada porque há um fortuito, externo, há uma culpa exclusiva de terceiro. Portanto, embora, aplique o Código de Defesa do Consumidor nesses casos, não há responsabilização da concessionária. Muito cuidado, porque é muito comum as provas fazerem esse tipo de confusão. E o aluno fica na dúvida: na fila da entrada do shopping é responsabilidade do shopping, mas na fila do pedágio não é responsabilidade da concessionária. Parece um pouco confuso, mas é exatamente isso que foi decidido pelo STJ, também é jurisprudência do STF. Isso mesmo, Guilherme. Eu só queria só, se você me permite, fazer um acréscimo aí na explicação do último julgado da questão da concessionária de rodovia, porque como você bem falou, né, tem essa diferenciação ali de shopping e também da questão do posto de pedágio que está ali para a concessionária, né, que ela está ali exercendo uma questão que seria do poder público que foi, digamos assim, repassado ali para ela a execução do serviço, né, como concessionária. E aí, no caso que você explicou, ele realmente não vai ser responsabilizado por roubo, né? E o STF, ele tem um precedente que afirma que não vai ser responsabilizado por furto, porque aí então a gente tem essa diferenciação do STJ da terceira turma de 2022, que trouxe essa questão da ausência de responsabilidade por roubo com emprego de arma de fogo cometido contra os usuários no posto de pedágio da concessionária. Só que aí de outra a gente também tem essa questão do furto, né, ocorrido no pátio da concessionária, que aí o STF ele falou que vai afastar. Agora, adentrando da responsabilidade civil na área da saúde em relação a um hospital que não conta com serviço de segurança. E esse julgado foi trazido pelo STJ no informativo 740. Nesse caso, enfrentado pelo STJ, a gente teve um caso ali que envolveu um homicídio que ocorreu dentro de um hospital que não dispunha de nenhum serviço de vigilância. E aí o que que aconteceu? A vítima, ela foi alvejada por disparo ali de arma de fogo em pleno ambiente hospitalar, no meio daquele hospital que não tinha um serviço de segurança. O STJ entendeu que o hospital, ao deixar de disponibilizar o mínimo de serviço de segurança, ele violou ali o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes. E aí, essa omissão contribuiu, segundo o STJ, de forma determinante e específica para o resultado morte, configurando então a falha na prestação do serviço. E aí, foi afastada a questão da alegação de que se tratava de fato exclusivo de terceiro, que como a gente já viu anteriormente, é uma hipótese de exclusão da responsabilidade civil objetiva. E o STJ aqui destacou que isso ocorreria porque o evento ele não poderia ser considerado totalmente imprevisível ou inevitável diante da completa ausência ali dos mecanismos de proteção. Então, a conduta omissiva desse hospital gerou uma responsabilidade objetiva impondo o dever de indenizar. E prosseguindo aqui para um outro julgado, a gente vai adentrar na questão da manifestação e de jornalista que é ferido no meio dela. Esse entendimento que eu vou explicar agora foi exposto pelo STF em um precedente vinculante, então muita atenção porque foi o tema 1055 de repercussão geral, em que a Corte Suprema fixou que a questão da imprensa nas manifestações em que o jornalista
é ferido, o Estado ele vai responder objetivamente pelos danos sofridos pelos jornalistas que são feridos por policiais durante a cobertura jornalística de manifestações com tumulto ou conflito. E aí isso decorreria da aplicação, olha aqui mais uma vez, atenção, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição e também da proteção especial conferida à liberdade de imprensa, que é tão cara ao nosso regime democrático. Mas aqui, cuidado, o STF ele trouxe um limite. Se ficar comprovado que o profissional da imprensa descumpriu de forma ostensiva e clara, ou seja, tinha ali uma advertência que era explícita, limitando o acesso a áreas delimitadas como de grave risco, aí a gente vai ter a aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Ou seja, se os policiais ali, eles avisaram, olha, não entra aqui porque aqui é uma área de grave risco, mas mesmo assim o jornalista vai lá, descumpre e ele é ferido, a gente tem aqui claramente a culpa exclusiva da vítima, no caso, o jornalista. Então, resumindo, a responsabilidade, em regra, na questão de jornalista que é ferido em manifestação por danos sofridos em decorrência de atos policiais, a responsabilidade do Estado ela vai ser objetiva. Só que aí, nas situações em que o próprio jornalista ele vem assumir esse risco consciente, depois de ter sido advertido ali formalmente, aí vai poder ser afastado o dever de indenizar do Estado. E ainda falando aí de acidente, e agora voltando nessa questão da rodovia, a gente vai abordar a questão da responsabilidade estatal e o Guilherme vai detalhar para a gente esse julgado do STJ. Exato. Apenas se, vocês me permitem, o tema 1055 ele foi a base de uma questão inteira da segunda fase da Defensoria Pública do Acre. Para vocês verem a importância No de, estudar caso, os a do Acre, precedentes. a prova que você fez? Isso, exato. Caraca, Assim, eu tinha visto há pouquíssimo tempo, eu tinha revisado, esse julgado, e quando caiu a questão, assim, inteira sobre a regra e as exceções, eu falei: "Nossa, é incrível, a importância de se estudar os precedentes em todas as fases, mas sobretudo na segunda fase, nas fases discursivas". Agora voltando para os nossos acidentes e a responsabilização estatal, no caso de morte em rodovia, o STJ, no informativo 733, decidiu que é devida a indenização por danos materiais, veja, aos filhos menores e ao cônjuge, do de cujos, da pessoa que faleceu no acidente. O caso aqui foi de um acidente muito grave e que restou em controvérsia, que o acidente em si, ele teve como um evento morte, né, a queda do caminhão em um buraco de 15 metros no meio da rodovia. Desse modo, concluiu-se que a existência de uma omissão culposa muito grave por parte da administração pública, por parte do Estado, das concessionárias, e o que consubstancia na inobservância de um dever de fiscalização e, portanto, este dever de indenizar, os filhos menores do cônjuge falecido. Isso se dá porque é necessário, garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, dasquelas pessoas que perderam, principalmente crianças e adolescentes, que perdem o arrimo da casa, que perdem, a pessoa que gerava todo o bem-estar, daquela residência. Nesses casos, observando a culpa gravíssima de fiscalização do Estado, há elementos necessários para a responsabilização deste pelo evento morte e, portanto, devida à indenização por danos materiais, visto que a dependência econômica dos cônjuges e filhos menores dos decujos é presumida, dispensando a demonstração de qualquer outro meio de prova. E aqui o STJ ele deixa muito claro que essa dependência ela é presumida, você não precisa comprovar, efetivamente, uma perda no seu nível de vida, na sua condição social. Agora,
Indo ainda na parte de acidentes, mas saindo desse julgado, o STF, no informativo 969, falou que o município seja responsável por acidente em loja de fogos de artifício, é necessário comprovar que ele violou o dever jurídico específico de agir, que é, no caso, concessão de licenças sem as cautelas legais, e o município tinha conhecimento de irregularidades que estavam sendo praticadas pelo particular. Nesse caso específico, o STF ele declarou que, para que fique caracterizada essa responsabilização civil do Estado, sempre com base no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, no caso de danos decorrentes de comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorre quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventual irregularidade ou eventuais irregularidades praticadas pelo particular, né. Então foi um tema de repercussão geral, o tema 366. Eu já vi esse tema, cair em provas de primeira fase, tanto, da Defensoria Pública quanto da magistratura. Então, sempre tenham em mente essa necessidade de demonstração de uma falha grave da administração pública. No caso aqui, a concessão de licença sem a cautela, sem a fiscalização adequada, né. Ou quando ele tinha conhecimento da irregularidade e mesmo assim ele concede o alvará, por exemplo. Aí a caracterização da responsabilidade do Estado. Agora, saindo da decisão do STF, voltando para o STJ, o José trouxe uma questão muito interessante na sobre a culpa concorrente dos pais em danos causados por restos de fogos de artifício. Esse é um julgado paradigmático também e muito importante, não é mesmo, José? Sim, Guilherme. Nesse julgado aqui, a gente vai continuar na questão dos fogos de artifício, só que aí a gente vai adentrar agora num julgado do STJ, que trata justamente da questão da culpa concorrente ou não dos pais por danos causados a, e aqui eu vou abrir aspas, porque é um termo que os concurseiros de defensoria não devem utilizar, mas o STJ e vários tribunais utilizam, que é o termo menor, mas eu vou abrir mão aqui da licença não poética para utilizar esse termo, mas vamos lá. A síntese do julgado fala o seguinte: não há culpa concorrente dos pais por danos causados a menor por restos de fogos de artifício deixados em logradouro público sem proteção pelo município. E aí, o caso que o STJ analisou aqui foi em que, depois das festividades ali de Ano Novo, promovidas pelo município, houve restos de fogos de artifício que foram deixados no local do evento sem qualquer tipo de proteção ou advertência. E aí, uma criança, ela brincava ali no entorno e acabou sofrendo danos decorrentes de um contato com o explosivo. E aí o STJ falou que não há culpa concorrente dos pais, porque seria legítimo presumir que o espaço público, logo depois da festa de festividade, estaria disponível para o uso da população. Então, os pais eles não poderiam prever que havia um risco oculto, nem mesmo que o município teria deixado resíduos perigosos em local de livre circulação. Então, a conduta ela foi uma causa exclusiva ali do dano em relação ao Estado, ou seja, a conduta do município ali em deixar dessa forma foi a causa que fez surgir o dano, atraindo a responsabilidade objetiva do município nos termos de qual artigo, gente, quero todo mundo comentando, ninguém vai comentar, mas eu vou falar, é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, devido à falha no dever de segurança e zelo no espaço público. E aí, continuando aqui na seara de espaço público, mas adentrando na questão de rodovia, a gente vai abordar a questão da responsabilidade civil da concessionária que administra a rodovia por furto que ocorreu no seu pátio. Como já adiantado,
aqui a gente tem que fazer essa diferenciação. O julgado que o Guilherme abordou anteriormente falava da questão do roubo com arma de fogo no posto de pedágio. Aqui a gente vai falar de furto ocorrido no pátio de uma concessionária que administra uma rodovia. Como é que vai ficar a responsabilidade civil nesse caso? Foi o que o STF enfrentou. E aí, no caso, um caminhão de uma transportadora, ele tinha sido parado numa balança de pesagem da rodovia por excesso de peso. O condutor, ele foi conduzido ao escritório para que ele fosse autuado e depois que ele retornou, foi constatado que o veículo, ele tinha sido simplesmente furtado no pátio da própria concessionária. E aí o STF, ele reconheceu que a responsabilidade civil da concessionária, ela decorreu da falha da prestação do serviço e na omissão do dever de vigilância. Então, mesmo que o furto tenha sido praticado por terceiro, o STF ele entendeu aí que houve uma omissão clara da concessionária que impôs a permanência do veículo nas dependências, mas não assegurou ali a guarda. E esse precedente aqui, então, reforça essa questão da responsabilidade civil da concessionária, lembrando sempre que a gente tem que diferenciar aí o tipo de delito que ocorre, né? Aqui nesse caso foi um furto ocorrido no pátio e tem outras situações que ocorrem, como por exemplo os casos de roubo e sequestro. E quem vai explicar é o Guilherme. Exatamente. O STJ já se debruçou sobre a questão de roubos e sequestros que ocorrem, na rodovia e de maneira até na minha opinião, é a opinião pessoal, de maneira equivocada, considerou que concessionária de rodovia não responde por roubo e sequestro. Esse julgado em específico está lá no informativo 640 do STJ. Assim, nesse caso, a Corte Cidadã falou que sequestros e roubos nas dependências, de qualquer local comandado pela concessionária não podem, dar aso à responsabilização da empresa. A segurança que a concessionária deve fornecer ao usuário diz respeito ao bom estado de conservação e sinalização da rodovia. Isso foi o que o STJ falou. Mas, minha gente, você que está escutando esse podcast, você acha que a segurança, quando você está numa rodovia no Brasil hoje em dia, é apenas em questão de conservação e sinalização da via? Obviamente que em muitas rodovias do Brasil que são pedagiadas ou que possuem algum tipo de concessionária, é necessário também algum tipo de segurança contra possíveis roubos, possíveis sequestros. Não foi o que o STJ decidiu aqui. O STJ falou que segurança para as concessionárias significa conservação das vias e a sinalização da rodovia. Não tem a concessionária, nesse caso, não tem como ela garantir a segurança privada ao longo de toda a estrada, mesmo que seja imposto de pedágio ou atendimento ao usuário. Foi isso que exatamente o STJ tratou sobre esse julgado especificamente, é da terceira turma. O José, muito, de maneira brilhante, lembrou do precedente do STF no caso de furto. E como eu falei antes, no caso de roubo, não há esse tipo de responsabilização. Eu acho, na minha opinião, não sei o que o José pensa desse tipo de situação, mas eu acho que é um pouco desproporcional e desarrazoado, né? No caso de furto, há responsabilidade, mas no caso de roubo ou de sequestro, nesses casos, são crimes bem mais graves, a concessionária não vai ser responsabilizada. Parece um pouco até contraintuitivo, mas muitas vezes a jurisprudência não é intuitiva, né? E é por isso que eu Eu acho que, concursei, eu na caí em verdade, pegadinhas. essa questão aí de não ser intuitiva é proposital. Acho que eles falam assim, não, ia ficar muito fácil, vamos dificultar aqui a vida do concurseiro. E aí vem isso. Mas, brincadeiras à parte, a gente então abordou aqui a questão da responsabilidade civil do Estado. E a gente fecha então esse episódio sobre esse tema de suma relevância para as provas. Espero que tenha sido útil. E esse tema, como a gente bem viu aqui, vai muito além
da questão da letra fria da lei, mas sempre é bom e importante lembrar o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado. Mas aí a gente também tem muito julgado aqui envolvendo a questão da proteção do cidadão, de falhas e omissões do poder público, como, por exemplo, aquela questão do hospital e também os últimos julgados que o Guilherme abordou. Isso, Zé, apenas como comentário final e até trazendo um gancho do que o José falou, percebam, sobretudo na jurisprudência, a responsabilidade do Estado está ligado muito com a dignidade da pessoa humana, sobretudo nos julgados que o José tratou sobre, eh, questões carcerárias, a gente pode fazer um paralelo muito legal com, o estado de coisas inconstitucional, no sistema carcerário brasileiro, nas condenações e nas medidas provisórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobretudo no caso do Complexo de Coado, que trata da responsabilização estatal. Então, tudo que a gente fala de dignidade da pessoa humana, que é violada, a gente também vai falar como uma consequência da responsabilização do Estado. E é aí que entra o seu trabalho, defensor público, o futuro defensor público, de buscar tutela, proteção desses direitos humanos. Eu espero que os ouvintes tenham, conseguido visualizar melhor as nuances desse instituto e como eu falei, como ele se aplica no dia a dia da defensoria pública, não só no concurso, mas depois, na vida pós-concurso, né. Afinal, é aqui que teoria e prática se encontram, não é mesmo, José? Exatamente, Guilherme. E eu queria te agradecer aqui pela sua presença, disponibilidade e generosidade em compartilhar todo o seu conhecimento aí do direito administrativo. Eu só não te chamei para direito tributário porque, sinceramente, direito tributário é um saco. Mas muito obrigado aqui por Se topar. vocês quiserem direito tributário, mandem um direct, enchem o saco do José que eu apareço aqui para falar da melhor matéria que Não, existe, que é gente, direito não tributário. façam isso comigo. Mas brincadeiras à parte, eu tenho certeza que os ouvintes vão sair daqui ainda mais preparados para enfrentar a questão da responsabilidade civil, tanto nas provas, mas também posteriormente na atuação prática, porque, se Deus quiser, todos nós aqui vamos defensorar, ou se você estuda para outras carreiras, você também aí vai magistrar, não sei, parquetizar, alguma coisa assim. Mas é isso, muito obrigado mesmo, Guilherme. Valeu mesmo, José. Eu deixo aqui o convite, tá? Quem quiser me acompanhar mais, tanto sobre, questões de direito administrativo ou de direito tributário, só me procurar, tá? O meu Instagram é @guilherme_w_milano. E se você gostou desse programa específico sobre responsabilidade civil, eu tenho lá na minha bio, se você clicar, você vai achar um simulado que eu fiz dos principais julgados de direito administrativo do primeiro semestre de 2025. É muito importante para se manter atualizado, como vocês perceberam, em relação à jurisprudência. E além disso, se você, como o José, é uma pessoa que não gosta tanto de direito tributário, especificamente na parte de execuções fiscais, eu tenho um pequeno manual de execuções fiscais à luz, da jurisprudência e das questões de provas, para tentar ajudar, o concurseiro, o estudante, a deixar o caminho um pouco mais tranquilo em relação ao direito tributário e especificamente na lei de execuções fiscais. Muito obrigado, Nossa, e José. eu acho que essa questão aí da sua ajuda na lei de execuções fiscais é muito importante, porque assim, eu brinco falando que é muito chato, mas assim, é chato mesmo, só que ao mesmo tempo é muito importante para a atuação prática. O meu trabalho aqui no tribunal, eu já vi vários processos em que a Defensoria Pública estava ali atuando em favor do contribuinte, então ali você tem que saber um pouquinho de direito tributário, CDA, principalmente prescrição, prescrição intercorrente, e tudo isso aí tem na LEF, então muito interessante esse material do Guilherme, pessoal, vão lá conferir. E
É isso por hoje. Muito obrigado por estarem aqui com a gente em mais um episódio do Defensorarei. Se você gostou, compartilhe, mande ali para aquele seu amigo ou amiga que também está na batalha dos concursos e continue acompanhando aqui os nossos episódios semanais. Até a próxima e abraços verdes. Este foi o episódio da segunda temporada do Defensorarei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.